perguntar para 100 líderes de organizações sociais qual é o principal problema que eles vivem no dia a dia, é falta de recursos, vai aparecer talvez em primeiro, se não em segundo lugar, né? Então, esse é um tema muito relevante para o qual eu dediquei quase toda a minha carreira profissional, trabalho há 30 anos com entidades sem fins lucrativos, fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e vamos ter uma conversa nessa tarde aqui. Trava um pouquinho, já já o Rodrigo volta. Alô? Oi, Agora voltou. sim, Às vezes o voltou. Teams trava para mim, tá, gente? Então, não sei se é porque é muito pesado, mas eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e talvez eu não vou mais enxergar vocês. Então, se tiver qualquer problema, na hora que voltar, vocês me avisam. Rodrigo, volta e tal, porque isso acontece às vezes, tá? E a minha ideia aqui é fazer uma conversa mesmo com vocês. A gente tem um tempinho aqui para falar, mas a minha ideia é que eu faça uma apresentação, depois a gente guarde um espaço para perguntas, para uma conversa interativa aí com vocês, tá? Então, vou já compartilhar minha tela e vocês me dizem se estão enxergando aí. Sim. Estamos bem. Então, tá bom. Bom, primeira coisa, quem sou eu, né? Rodrigo Alvarez, tenho 30 anos de experiência no terceiro setor, especialmente em captação de recursos. Fui um dos fundadores da ABCR, a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que já existe há 25 anos. Tem um código de ética dessa profissão. Sou consultor para organizações como vocês, especialmente em captação de recursos e desenvolvimento institucional. Tem uma empresa de consultoria chamada Mobiliza, e palestrante nacional, e às vezes estou chamado também para fora do Brasil. E na minha empresa, além de consultoria, a gente faz processos de contratação, de headhunting, né, para captadores de recursos trabalharem em equipes dentro das organizações que nos contratam, tá? Então, esse sou eu. No dia de hoje, a gente vai falar um pouco sobre como pesquisar onde é que estão os seus doadores, tá? Mas eu queria trazer alguns conceitos básicos antes da gente começar essa conversa, né? Primeiro conceito básico é entender que o processo de captação de recursos ele funciona como um ciclo com 4 etapas, né? A primeira etapa, que é a etapa de prospecção, é quando você vai planejar, pesquisar quem são os seus doadores, né? Ou quem são seus potenciais doadores. O trabalho de pesquisa ele é fundamental para a gente ser mais assertivo no processo de captação. E dessa pesquisa, a gente vai selecionar muitas empresas, fundações, pessoas, igrejas, fundações internacionais, vai escolher qual é o caminho que a gente vai seguir de captação, e a gente vai priorizar alguns, né? A partir dessa pesquisa, a gente começa a fazer contato com essas fontes de financiamento e cultivar essa relação. Muitas vezes esse contato e cultivo é um processo que leva tempo, né? Em geral, com grandes financiadores, leva aí de 6 meses a 9 meses, né? Esse processo de cultivo, que é como se fosse um namoro, né? E aí tem o momento da solicitação, onde a gente, de fato, faz a solicitação, onde a gente pede a pessoa em casamento, vamos dizer assim, né, o momento de solicitação, e uma vez essa solicitação sendo aceita, né, para doação, esse doador passa a ser um doador, e aí você tem uma etapa de fidelização, de manter essa relação viva e ativa, tá? Então, hoje a gente vai falar dessa primeira etapa, da etapa de pesquisa. Mas lembrando que o processo de captação de recursos ele é mais longo, né? Ele é um ciclo, né? Que começa com a etapa de pesquisa. Então, a primeira coisa que a gente vai falar, que eu queria pontuar é isso, né? Que hoje a gente vai falar de pesquisar quem são os seus potenciais doadores. O segundo conceito que eu quero trabalhar com vocês é
o conceito de grupos de interesse. A gente parte do princípio de que tem pessoas, empresas que estão mais perto da gente do que longe, tá? Então, começando de dentro, né? Tem quem está muito perto da gente, né? Diretoria, o conselho, os grandes doadores que já são doadores nossos, né? A gente tem a equipe, os voluntários, clientes dos doadores, os doadores também. Travou um pouquinho. Você tem as pessoas. Oi, gente? Vocês estão me ouvindo aí? Agora sim, eu consigo ouvir. Tá, deu uma travada aí para vocês? A- Voltou. Agora voltou. Ele tava sem áudio, mas agora voltou sim. Tá bem. Então Travou e vamos lá. voltou. Eu não sei o que vocês perderam, mas eu estava nesse slide ou estava no anterior? Eu sugiro recomeçar esse novo slide. Tá. O conceito de grupos de interesse, né? A gente olhar para quem está mais perto da gente primeiro, né? É muito mais provável que quem está mais perto de você seja um doador do que quem está muito distante de você, tá? Então, às vezes a gente pensa assim, eu vou pedir dinheiro para o Itaú, ou para a Fundação Itaú, ou para a Coca-Cola, imaginando que eles vão doar porque eles são umas grandes empresas, né? Mas é muito mais provável que o seu doador esteja mais perto de você do que você imagina, tá? Então, esse é um outro conceito que é importante a gente começar de dentro para fora e não de fora para dentro, tá? De quem está mais perto primeiro. E outro conceito que eu queria trazer para vocês é o conceito que a gente chama de VIC. É um critério de identificação de quem é um possível doador, né? E um possível doador, ele acumula 3 características específicas, né? Ele tem vínculo com a gente, quer dizer, ele tem algum tipo de relação, ou uma relação emocional, sei lá, por exemplo, uma pessoa que perdeu um filho de câncer, né? Essa pessoa tem uma relação emocional com a causa do câncer infantil, por exemplo, do que uma pessoa, tem mais vínculo do que uma pessoa que não perdeu um filho de câncer, né? Ou uma pessoa que estudou numa faculdade determinada com bolsa de estudo. Essa pessoa tem um vínculo por aquela faculdade ou foi tratada num determinado hospital, ou que mora no bairro e gosta do bairro, né? Então, isso determina um certo vínculo. E o vínculo também pode ser vínculos de amizade, né? De relações que a gente tem com determinadas pessoas que trabalham em algumas empresas ou fundações, né? O segundo critério é o interesse, né? Então, o interesse diz respeito à temática que a gente trabalha, né? Então, se a temática que a gente trabalha está alinhada com a temática que aquele financiador quer apoiar, né? Por exemplo, a Natura é uma empresa que apoia a educação, o fortalecimento da educação pública. Se você tem um projeto de saúde para ser apresentado para a Natura, não apresente para a Natura, apresente para a Raia Drogasil, por exemplo, ou para alguma fundação, o Instituto Sabin, né, que apoia projetos ligados à saúde e não à educação. E o terceiro critério é a capacidade, quer dizer, essa organização, empresa, essa pessoa, ela tem um orçamento destinado a financiar causas sociais, né? Então, sempre que a gente vai analisar um possível doador, a gente analisa se esse doador tem essas 3 características, se ele tem vínculo, se ele tem interesse ou se ele tem capacidade. Qual é o nível de vínculo, interesse e capacidade que ele tem, né? De tal forma que uma lista de possíveis financiadores seria legal se vocês pudessem criar uma tabelinha assim, elencando todas as empresas que vocês pensam em procurar e deem uma nota de 1 a 5, né, para vínculo, interesse e capacidade. E aí a soma dessas notas, né, pegar assim, essas empresas aqui que estão com uma nota mais alta, são provavelmente aquelas que você deveria priorizar na hora de procurar, tá? Então aqui uma dica de como vocês priorizam, né, e selecionam empresas, fundações e tal para doar para vocês.
tá? Até aí tá claro, gente? Vocês estão me ouvindo? Tá tudo bem? Não travei mais? Tá tudo certo? É um momento sim, não travou ainda não. Então tá joia. Bom, então vamos lá começar aos 10 caminhos para descobrir novos doadores, né? Então, o primeiro caminho é família e amigos, né? É o que está mais perto, né? É baseado na premissa de que se nem a sua família e seus amigos confiam em você, quem mais vai confiar, né? Em geral, família e amigos apoiam aquelas iniciativas que estão bem no comecinho, né? Para quem ainda não construiu sua reputação, né? Ainda não é conhecido, né? O caminho mais curto é buscar o apoio de quem nunca negaria apoio para a gente, aquela pessoa que vai nos apoiar porque é nosso, né? Porque quer nos ajudar, né? Então, pensar nesse nível de prioridade, assim, de proximidade, né? Com família e amigos, né? E aí, eventualmente, aplicar a pressão de pares. Se eventualmente alguém da sua família apoiou, agradeça publicamente no meio de toda a família, que depois o restante da família vai se sentir meio que pressionado a apoiar também, tá? Então, esse recurso inicial, né, captado aí com família e amigos, ele serve muitas vezes para você testar as suas ideias, né? Testar as ideias, começar a ganhar reputação, mostrar resultados, né? Porque aí, quando você tiver a sua ideia testada, você vai ter argumentos para falar com as pessoas que têm menos proximidade, tá? O segundo caminho que eu queria trazer para vocês são pensar nos doadores atuais, porque a gente sempre pensa, né, em ir atrás de novos doadores, né? Mas existem 3 formas de você conquistar um doador. Primeiro é atraindo um doador novo. Segundo é fazendo com que o seu doador atual renove a sua doação. E o terceiro caminho é fazendo com que o seu doador atual aumente a doação. Então tem aí, dos 3 caminhos, 2 são trabalhar com quem já está dentro de casa, né? Não desconsiderem a hipótese de que seus doadores atuais podem ser doadores futuros de novos projetos, né? Porque, em geral, a gente acha que a captação de recursos termina quando o cheque entra, né? Na verdade, a relação só começa quando o cheque entra. É a mesma coisa que achar que um casamento termina quando você aceita a mulher em casamento, né? Ou o marido em casamento. Na verdade, aí começa o casamento, né? E é muito importante que a gente regue a plantinha desses doadores, né? Como eu digo, né? Assim como é importante para manter um casamento feliz, a gente está sempre regando a plantinha, vamos dizer assim, do casamento para essa relação se tornar uma relação próspera, né? Tem pesquisas que mostram que reter um doador é de 5 a 7 vezes menos custoso do que atrair um novo doador. Então, é muito simples, muito mais simples você manter um doador que já está dentro de casa feliz e renovar essa doação, ampliar essa doação, do que conquistar um novo doador. E, além disso, doadores satisfeitos costumam falar bem de você, o que pode atrair novos doadores. O terceiro caminho, gente, é recuperar doadores antigos, aquele que já doou para você, aquela empresa, aquela pessoa que já doou, mas você descuidou desse doador antigo e ele foi embora, né? Então, esse é um caminho muito próspero também, é entender por que esse doador deixou de doar, né? Foi falta de interesse, foi descuido nessa relação, eles não se sentiram mais necessários, essa empresa teve corte no orçamento e aí no ano seguinte o orçamento se recompôs e aí há espaço para você negociar, ou mudou a equipe da empresa e aí assumiu uma nova pessoa que, enfim, mudou tudo, né? Então é muito importante a gente considerar doadores antigos, né, como possíveis doadores futuros também, né? O quarto caminho, percebam que a gente está sempre caminhando de dentro para fora, né? De quem está mais perto para quem está mais longe. Então, o quarto caminho é buscar aquelas pessoas que, de alguma forma, já demonstraram interesse, né? Quando uma bola bate na trave diversas vezes, é sinal que o gol está próximo, né? Então, assim, buscar quem já demonstrou interesse. Então, uma pessoa, uma empresa que já participou de um dia de voluntariado, mas não fez uma doação, ou uma empresa que organizou uma visita dos seus funcionários,
ou as pessoas que nos seguem nas redes sociais, ou alguém que já quis saber mais informação, mas que no final das contas não efetivou sua doação, né? Então, considerar pessoas ou empresas ou fundações que já se aproximaram, já demonstraram interesse, é muito importante, mas já tem uma relação mais morna aí, né? Então é mais interessante a gente recomeçar uma relação morna do que começar uma relação fria, do zero, né? Quinto caminho é considerar empresas que estejam perto de você geograficamente, né? Às vezes a proximidade física pode conectar os interesses, né? Então a empresa pode perguntar, bom, se a gente vai apoiar alguém, por que a gente não apoia quem já está próximo, né? E aí a gente está pensando assim, desde uma grande empresa que está no bairro, até, sei lá, uma padaria que eventualmente pode doar um café da manhã para uma reunião da equipe, por exemplo, né? Então, determinadas empresas, inclusive, têm políticas de responsabilidade social de gestão de relacionamentos com a comunidade, né? Então, pensar que empresas que estejam no bairro de vocês, próximas de vocês fisicamente, podem associar essa proximidade física com algum tipo de interesse para a manutenção de uma boa relação comunitária, né? Em alguns casos, os próprios funcionários daquela empresa próxima pode ser que utilizem o serviço da OSC de vocês, né? Se vocês, por exemplo, são uma creche ou têm atividade de contraturno escolar, né, com jovens, eventualmente filhos daquela empresa, pode ser que, enfim, frequentem a organização que vocês representam. O sexto caminho aqui é acionar o conselho ou a diretoria, né? Porque garantir recursos para a missão da sua organização é papel da diretoria e do conselho, né? Se a gente olhar as responsabilidades básicas de um conselho, tá lá, garantir recursos suficientes para a realização do propósito. Então, o conselho pode ajudar doando, o conselho pode ajudar abrindo portas, o conselho pode ajudar indo a reuniões para acrescentar reputação, né, credibilidade para aquela reunião. Então, acionar a diretoria e o conselho de uma organização é um canal muito importante para vocês considerarem quando vocês estiverem buscando novos doadores. Sétimo caminho é vocês olharem quem são os parceiros de ONGs semelhantes a vocês, né? Isso pode trazer algumas dicas, né? E aí, muitas vezes essas informações dos parceiros das ONGs já estão disponíveis no site das ONGs, né? Eu, por exemplo, fiz um exercício aqui, estava trabalhando com um cliente meu da área ambiental e fui olhar a lista dos financiadores de dois parceiros, de duas outras ONGs que eram parecidas com esse meu cliente. E tinha lá uma lista e eu vi que tinham esses 5 parceiros aqui, eram comuns desses dois outros clientes, né? Então tinha uma lista lá, eu poderia considerar que, eventualmente, esses financiadores poderiam também ser financiador dessa minha organização, desse meu cliente, que trabalha na área ambiental, que trabalha numa área correlata a essas organizações que eu pesquisei, né? Às vezes sim, às vezes não, mas esse é um dado, né, que é muito importante a gente entender quem são os parceiros de ONGs semelhantes a nós, né? O oitavo caminho é a gente acessar fontes públicas de informação, né? Tem várias fontes públicas, aqui eu indico algumas delas, né? O GIF, o site do GIF, o GIF é o grupo de institutos, fundações e empresas, né? São onde se congregam os maiores doadores brasileiros em torno do GIF, né? O Instituto Etos, que é um instituto de empresas e responsabilidade social, o Prêmio Exame, que premia anualmente as melhores empresas em ESG, né, nos quesitos ambiental, social e governança. A própria Lei de Incentivo à Cultura, né, que é a Lei Rouanet, tem dados públicos de quem são os maiores financiadores, né? O Prosas é uma plataforma de editais nacionais e recentemente o Prosas lançou uma plataforma da Lei Rouanet que mostra lá os maiores investidores, né? Então tem dados públicos que vocês podem acessar. Aqui alguns exemplos que eu mostro, né? Por exemplo, esse é o site do GIF, que mostra aqui quem são os financiadores. Quando você clica em cima de uma página, ele vai para o detalhe daquele financiador. Aqui o site do Instituto Elos, que mostra as logos de quem são os associados do Instituto Elos, do Instituto Etos, né? Aqui um pouco quem são as empresas que ganharam
o prêmio Exame ESG nos últimos anos, em cada categoria, né? Dá algumas dicas de empresas que a gente poderia procurar. E o site do Ministério da Cultura, o Versalic, né, que vocês podem pesquisar quem são os incentivadores, né? Dá para você pesquisar, fazer uma busca avançada. Por exemplo, eu fiz uma busca para saber quem eram os maiores investidores na cidade de Santos, por exemplo. E ele me mostrou aqui nessa busca uma série de investidores, né? E eu pedi para ele transformar isso numa planilha. Ele transformou isso numa planilha. Isso são dados públicos, tá, gente? Quem são, por exemplo, peguei a cidade de Santos aqui, né? Vocês poderiam considerar a cidade de vocês e ver quem são os maiores investidores em projetos da Lei de Incentivo à Cultura, por exemplo, né? E fontes públicas de informação internacional. E tem várias outras fontes, né? Tem um site chamado Funds for NGOs, né? Que é um site que publica editais abertos de financiamento de financiadores internacionais para o mundo inteiro. Tem um outro site que é mais americano, né? Que é o Candid, que congrega todos os financiadores americanos numa só plataforma. Tem um diretório aqui que chama Terra Viva Grants, né? Que é um diretório de doadores internacionais com foco só em meio ambiente e sustentabilidade, por exemplo, né? E aqui alguns exemplos, essa é a carinha do Funds for NGOs, né? Você pode ir lá procurar. Eles estão todos em inglês, né? Infelizmente, mas ele tem muita informação e você pode assinar a plataforma, você paga lá um valor, se não me engano, são $150 por ano, né? Não é um valor baixo, mas também não é um valor tão alto, né? E através. Você tem a versão paga também, tá? Dá para você acessar na versão paga e você olha todos os editais. Você tem a versão gratuita. A versão gratuita ela é muito mais limitada, a versão paga ela tem muito mais informações, tem cursos gratuitos e tal, é muito interessante. E o Candid também é essa plataforma que eu falei para vocês, que é um diretório das fundações americanas, tá? Aí é mais caro para você acessar o Candid, mas vale a pena quem fala um pouquinho de inglês, porque eles têm uma plataforma de vários cursos gratuitos muito interessantes que vale a pena acessar, tá? E aqui um pouco a plataforma que eu falei é o Terra Viva Grants, né? Que tem também financiadores em todos esses grupos aqui, né? Todas essas plataformas são plataformas em inglês, né? E porque são plataformas de financiadores internacionais, tá? Então chegamos aqui ao 10º caminho, né? O segredo final que eu queria trazer para vocês, que eu resumo nessa frase aqui do Mário Quintana, né? O segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do seu jardim para que elas venham até você, né? Então esse também é muito importante a gente pensar que quanto mais relevante for o trabalho que a gente fizer e mais destacado for a nossa comunicação para o mundo, né, do que a gente está fazendo, mais a gente vai atrair a atenção e, a partir dessa atração, cultivar esse relacionamento. Né? Em várias das organizações que eu trabalhei, muitos financiadores chegavam até a gente, mais até do que os financiadores que a gente ia buscar, tá? Então, é muito importante o quesito de atração e cultivo, né? Tomar iniciativa, comunicar seus Aqui pra gente. Tá mudo, Rodrigo? Opa, voltei. Agora sim. Você estava falando sobre atração mais Atração. atrativa. Atração e cultivo, né? Então, estava finalizando dizendo que é muito importante que vocês apareçam, né? Que vocês comuniquem seus resultados, que vocês tenham o que dizer, que pautem a sociedade, a imprensa e participem de eventos. Então, quanto mais vocês se destacarem no cenário público, né, mais vocês vão atrair a atenção de possíveis investidores. Bom, essa minha palestra aqui é só um aperitivo sobre o tema, né? A gente tem muita coisa para falar sobre o tema. E aí eu pedi a liberdade aí da Beatriz para falar. A gente tem um curso online chama Profissão Captação, né? Enfim, quem quiser mais informação está no nosso site mobilizaconsultoria.com.br. Lá tem uma aba que é o curso Profissão Captação, né? E nesse curso a gente são 20 aulas, né, sobre
os mais diversos assuntos. É um curso completo online. Você pode comprar e começar hoje à noite mesmo, se você gostou dessa palestra e quiser se aprofundar no assunto, quiser se aprofundar e ser, de fato, um profissional de captação de recursos, né? Porque captação de recursos é profissão e não enrolação, não é assim que a gente costuma dizer. Eu convido vocês a se aprofundarem aí no Profissão Captação, né? Convido vocês também, digo aí que a gente tem um grupo de WhatsApp, né? E eu vou, ao longo da nossa conversa aqui, colocar o link para quem tiver interesse em entrar nesse grupo de WhatsApp, que a gente publica notícias, informações, editais, vagas, tudo gratuitamente, claro, né? A gente publica isso nesse grupo de WhatsApp. Eu já vou colocar para vocês o link desse grupo de WhatsApp para quem tiver interesse em acessar, tá? E aí, eu gostaria de abrir aqui para perguntas, dúvidas. Coloquei aí o link para quem quiser entrar no grupo de WhatsApp. É só clicar nesse link, vocês já vão ser automaticamente direcionados para o grupo. Mas eu queria deixar aberto aqui a possibilidade de quem quiser abrir o microfone, fazer perguntas. Fiquem à vontade, estou à disposição. Temos uma pergunta da Carla. Ela questiona assim, sobre a questão do SEBAS, sobre a questão de captação através de emendas parlamentar, é obrigatório ter o SEBAS? Não tenho certeza, Carla. Eu não sei te responder. Eu acho que não, tá? Eu acho que não é obrigatório ter o SEBAS. Conheço várias organizações que captaram via emendas parlamentares e, se não me engano, elas não têm o SEBAS, tá? Mas essa informação é facilmente consultada aí no Google ou no ChatGPT. É fácil pesquisar essa informação, ou até no site do próprio governo federal, né? Para ver quais são os requisitos, né? Para acessar emendas parlamentares, se é necessário ter o SEBAS. Eu creio que não, tá, Carla? Se alguém aqui na sala, a gente está com 50 pessoas aqui na sala, talvez alguém saiba essa informação, mas eu não sei te responder assim com precisão. Eu creio que não. Não, boa tarde a todos, professor Edson falando. Não há mais a necessidade do SEBA para as instituições sociais, não há uma obrigatoriedade para a emenda parlamentar, não. Gratidão. Obrigado, Edson. Valeu, obrigadão, cara. Obrigada, Edson. E aí, tá vendo? gente... Sempre tem alguém que sabe mais do que a gente, né? Dúvidas, essa é a oportunidade de tirar dúvidas sobre captação de recursos, as 10 maneiras que foi apresentada aqui hoje. A Lula, pode falar, Lula, por favor, fique à vontade. Olá, boa tarde, ótimas informações, né, Rodrigo? Captação de recursos é bem vasta. E só para complementar e auxiliar vocês também, tem algumas emendas que na área da assistência, na área da saúde, que elas são obrigatórias, sim, o SEBAS, tá? Só para complementar. Então, tem a obrigatoriedade para emendas parlamentares para destinação, quando a organização ela atua na área da assistência e da saúde. E é isso. Parabéns, viu? Obrigada, Lula. Mais alguém, gente? Esse é o momento. Temos ao total aqui 52 pessoas presentes. Ninguém tem dúvida sobre captação? O Yuri aqui. Boa tarde. Só há necessidade do SEBAS se estiver no edital do programa. Se não estiver discriminado isso, o SEBAS não se torna mais obrigatório, justamente porque está havendo atrasos com a liberação dessa certificação. Mas é sempre importante chegar no manual de emendas parlamentares que sai a cada gestão.
O material será enviado pelo WhatsApp, a Fabiana questiona. Muito obrigada, Yuri. Inclusive, gente, próximo mês teremos um pouquinho, um percurso formativo que vai falar um pouquinho sobre o SEBAS, tá bom? O material, deixa eu verificar aqui. O material, Rodrigo, ele pode ser disponibilizado? Sim, sim, claro. Eu disponibilizo para vocês, com toda certeza, tá? A Aida Kelly, ela questiona, qual o peso do SEBAS na captação de recursos? Hoje em dia, depende de quem você procura. Tá? O SEBAS hoje não, a maior importância do SEBAS é para você não pagar a cota patronal da folha de pagamento, né? Para captação de recursos, a menos que seja exigido do financiador, o que é raro eu ver, ele não é fundamental. Ele é mais importante para a gestão interna, né? Porque tendo o SEBAS, você não paga a cota patronal, isso abaixa muito a sua folha de pagamento, né? Não tendo que pagar a cota patronal da contratação dos funcionários, né? A cota patronal do INSS, né? Então, ele é importante mais para isso do que para captação, tá? Temos aqui Holander Carneiro. Boa tarde. O que você considera fundamental para fazer um bom portfólio? Um bom portfólio, né? Quem é que perguntou? Orlander Carneiro, né? Do Instituto Lauir Machado, né? Orlander, eu vou falar aqui rapidamente. Daria uma nova aula sobre esse assunto, tá? Mas um portfólio, eu estou entendendo assim, um material para captação de recursos, né? Quando você vai captar recursos, você precisa ter um material para apresentação para o seu possível financiador, para fazer o seu pitch, vamos dizer assim, de vendas, né? As organizações, elas costumam colocar nesse material de vendas o que elas fazem, né? Quem somos, o que é a nossa organização. E eu separo esse material em três partes, tá? A primeira parte desse material deveria falar sobre a causa, sobre o problema que vocês resolvem e o tamanho desse problema. Então, se você atua, por exemplo, na empregabilidade de jovens, você precisa ter, num bairro determinado, você precisa ter uma boa leitura desse problema. Quantos jovens no seu bairro estão desempregados? Por que eles estão desempregados? Quais são as consequências desses jovens estarem desempregados, né? Então, a primeira parte do teu conteúdo de um portfólio deveria ser responder por quê. Por que vocês existem, né? Qual o motivo, qual a causa que faz com que haja necessidade de existir uma organização como você, tá? Trabalhar o problema antes de trabalhar a solução ajuda a conectar emocionalmente o doador. A segunda parte desse material deveria ser, então, primeiro você falou sobre o problema, a segunda parte deveria ser falar sobre qual é a solução. Então, quem é a sua organização, o que você oferece como projetos, quais são os projetos que vocês oferecem, quais são os resultados, qual é a equipe, então qual é a solução que você oferece para enfrentar esse problema. E a terceira parte desse material deveria dar conta de fazer o pedido, que é o que a gente chama de chamado para ação, né? O call to action em inglês, né? Que é assim, bom, beleza, então eu já sei qual é o problema e qual é a solução, e como é que eu ajudo, como é que eu apoio. Então, o teu material deveria ter, esse portfólio deveria ter essas três partes, tá, Orlander? Enfim, eu falei muito rapidamente aqui, como eu falei, daria para a gente falar bastante sobre esse assunto. Eu tenho uma aula só sobre como montar um material. Travou um pouquinho. Inclusive, a Rosângela informou, né, que ela comprou o curso do Rodrigo ano passado e ela super indica. Travou um pouquinho, Rodrigo.
Voltei, né? Estão me ouvindo? Voltou, agora sim. Eu estava dizendo que falei aqui rapidamente sobre o assunto, né? Não sei até onde vocês ouviram, mas falei rapidamente sobre o assunto. Isso aí necessitaria talvez de mais uma hora de conversa nossa só para falar sobre como montar um bom portfólio, um material de apresentação da sua organização, né? Eu estou vendo as perguntas aqui, Raíssa, Beatriz, eu posso ir lendo as perguntas e já respondendo, né? Estou vendo que tem uma pergunta da Raíssa aqui. Quando possuímos poucos doadores pessoa física recorrentes e tivemos pouquíssimos contatos com eles, há um tempo, qual a melhor forma de... tivemos pouquíssimo contato com eles há um tempo, qual a melhor forma de retomar esse contato? Raíssa, eu não sei qual é o tamanho da sua base, tá? Se é uma base pequena ou se é uma base grande. Se é uma base pequena, bom, infelizmente, muito ruim quando a gente perde um doador, né? Se é uma base pequena e você conseguir fazer um contato individual com cada doador, se colocando à disposição, perguntando por que ele não é mais um doador. Então, quanto mais quente puder ser essa relação, melhor, tá? Então, assim, em primeiro lugar, um encontro presencial. Em segundo lugar, um contato telefônico. Em terceiro lugar, um áudio de WhatsApp, né? Dá para vocês, por exemplo, fazerem um áudio de WhatsApp e mandar para vários doadores o mesmo áudio, né? É mais quente, por exemplo, do que um texto de WhatsApp, né? Em quarto lugar, vocês podem também fazer uma estratégia múltipla, né? Mandar uma mensagem de WhatsApp e mandar um e-mail, né? Ou um conjunto de e-mails. Porque se esse doador deixou de doar, a gente precisa entender por que esse doador deixou de doar, né? Então, outra possibilidade, Raíssa, é vocês fazerem uma pesquisa de opinião mesmo. Se for uma base muito grande de doadores, mandar um e-mail para eles dizendo: olha, já faz tempo que a gente não se relaciona e tal, a gente queria entender por que você se aproximou, e eventualmente fazer um formulário de pesquisa. Hoje é muito fácil fazer uma pesquisa para identificar, então, por que a pessoa deixou de doar, porque houve um desinteresse, porque achou que ela está, enfim, desconectada, porque ela está doando para uma outra causa, porque ela está sem dinheiro, porque ela perdeu o emprego, e aí identificar quais são as motivações das pessoas que elas deixaram de doar. E trabalhar nessas objeções, né? Porque se foi porque as pessoas perderam contato, porque, enfim, não estavam mais estimuladas ou achavam que elas não eram mais necessárias, a comunicação de vocês tem que resolver essa objeção. Porque se elas são necessárias, vocês têm que dizer isso, né? Às vezes o óbvio precisa ser dito, tá? Muito obrigada. Legal. Imagina, Raíssa. A Fabiana Rodrigues perguntou aqui: estou iniciando no ramo da captação de recursos. Qual é a dica de curso para iniciar? Já dei a dica aí, tá, Fabiana? Posso colocar inclusive o link aqui. Vou colocar já já, tá? Vamos lá, eu vou colocar no chat aqui, Fabiana. O curso Profissão Captação. Curso que eu conheço mais completo. O curso nosso, da nossa empresa, né? São 21 aulas, assíncrono, online e tal, pela plataforma Hotmart. Espero que vocês gostem, tá? É um curso muito completo. Vocês têm até 7 dias para, se não gostarem, 100% do dinheiro é devolvido, tá? Então não tem nenhuma. Vocês têm uma garantia aí que, se não gostarem, vocês podem devolver o curso e tá tudo certo, tá? Não vai custar nada para vocês, tá? Vamos lá. A Rosângela falando: comprei o curso do Rodrigo no passado e super indico, aprendi muito. Obrigado, Rosângela, da Poemas. Muito obrigado, Rosângela. Parece combinado aqui, né? Eu não combinei nada com a Rosângela, tá? Orlander perguntou de novo só a terceira parte, que eu não entendi muito bem. Orlander, a terceira parte do portfólio é explicar para a empresa como é que a empresa pode doar. Fazer o pedido de doação, né? Então a empresa pode doar, tem uma cota de patrocínio ou de apoio, quanto custa essa solução,
Travou. Oi, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Tá. Eu não sei até onde vocês me ouviram, mas eu estava dizendo que a terceira parte do material é o pedido, né? É ter muito claro o que você quer, qual a tua necessidade, fazer o pedido claro para a empresa. Um dos maiores problemas que eu vejo, já fiz vários exercícios em cursos que eu dou, né, fazendo uma simulação como se a pessoa tivesse frente a frente com um potencial doador. E o que eu mais percebo de erro nesse momento é que a gente não pede, a gente não faz o pedido. Então, se a gente não faz o pedido, a pessoa nunca vai doar, né? Então, a gente precisa fazer o pedido, tem que ter claro qual é o pedido, o que você quer solicitar para aquela pessoa que está ali na sua frente, né? A Marciele Ribeiro pergunta qual o passo para realizar um estudo diagnóstico para fazer o levantamento do impacto alcançado nos anos de atuação pela OSC. Marciele, o assunto avaliação de impacto é um assunto enorme, né? É um assunto tão grande quanto captação de recursos. Eu não vou nem me arvorar aqui a entrar nesse assunto, porque ele é um assunto muito grande. Eu acho que o primeiro passo é entender entender qual é a mudança que vocês querem gerar, né? Talvez o primeiro passo seja criar, não sei se vocês já ouviram falar de teoria de mudança, né? É criar a sua teoria de mudança. Se vocês não ouviram falar de teoria de mudança, eu posso colocar um link aqui sobre teoria de mudança, e se a Capemisa nunca trouxe o tema aqui para esse percurso formativo, sugiro que vá buscar alguém que fale sobre teoria de mudança. Porque uma teoria de mudança, Marcele, ela define assim, qual é, na nossa concepção, como é que a gente acha que a transformação vai acontecer. Então, qual é o cenário, vamos dizer assim, que o teu caso, pegando aquele caso lá de jovens em empregabilidade, né? A nossa teoria de mudança é qual é o cenário hoje, qual é o problema, o que é que a gente faz, quais são as nossas atividades, quais são os resultados de curto prazo e quais são os resultados de longo prazo, tá? Então, a primeira coisa, talvez, a primeira coisa a ser feita é definir uma teoria de mudança, tá? Definir, e mais importante de tudo, quais são os resultados de curto, médio e longo prazo que vocês querem gerar nas pessoas para as quais vocês estão trabalhando no meio ambiente, né? Então, dizer, bom, quais são os resultados que a gente quer atingir, aí a gente precisa medir se a gente está atingindo aqueles resultados ou não, tá? Então, aí, para medir como é que a gente está atingindo aqueles resultados, a gente pode estabelecer indicadores de medição, a gente pode fazer entrevistas qualitativas, porque muitas vezes os resultados não adianta só o número, né? A gente precisa fazer entrevistas qualitativas e tal. Eu não sei, passando muito rapidamente por um assunto que é muito complexo, esses seriam os passos que eu teria para te indicar, tá? Mais alguém, gente? Bom, Eu vou colocar um link aqui do Portal do Impacto, que fala de 10 passos para criar uma teoria de mudança, tá? Marcele, veja se te ajuda aí. estarei encaminhando os links também através dos e-mails, certo? Então, por isso eu peço que vocês encaminhem, coloquem o nome de vocês lá na lista de presença, para que vocês possam receber também cada link que o Rodrigo está encaminhando. Sim, eu posso mandar diretamente para o grupo, tá, Beatriz? Você passa para mim os nomes e os e-mails, eu mando um e-mail para eles que aí já fico em contato com todo mundo. Mais alguém, gente, alguma dúvida para tirar referente à captação de recursos?
Gente, e aí? Vocês querem água? Querem conversando? Mais nada. A Fabiana Rodrigues perguntou se a gente presta algum tipo de assessoria ou meio que eu posso ter contato direto com você. Sim, Fabiana, nós somos uma empresa de assessoria, né? O melhor meio de contato pode ser o meu WhatsApp. Eu estou colocando o meu número de celular aqui ou o meu e-mail, tá? Fiquem à vontade, quem quiser entrar em contato conosco, recomendo que entrem lá no WhatsApp que a gente tem da comunidade Mobiliza, né? Para vocês receberem sempre notícias, informações e tal, e a gente manter essa relação aí aquecida e frequente. Tem mais duas considerações aqui, a coordenação da ONG SOS Mulheres, né? Eu trabalho com a temática do enfrentamento às violências contra as mulheres e é difícil contornar as objeções. Não sei qual é o seu nome, aqui está só o nome da organização. Eu entendo todo o desafio de algumas temáticas, né? Mas a comunicação resolve muita coisa, tá? A gente tem muito preconceito, a gente sempre acha que a nossa causa é muito difícil e que a gente não consegue comunicar, né? Se a gente vê o que aconteceu na semana passada, por exemplo, com o vídeo do Felca, né? Ele pegou um tema, talvez um dos temas mais difíceis e complexos e tabus, que é a exploração sexual infantil, e enfim, está pautando o Congresso Nacional com esse tema, né? Eu tenho clientes que trabalham no tema da exploração sexual infantil. Em um dia, eles receberam mais doação do que no ano inteiro. Um dia depois que o Felca publicou o vídeo, né? No dia seguinte da publicação do vídeo, o presidente do Congresso, Hugo Mota, chamou a diretora executiva da Childhood para conversar lá em Brasília, para falar sobre a pauta. E eu estava vendo hoje, na hora do almoço, que está se discutindo no Congresso essa pauta, né? Então, eu te diria assim que eu entendo todos os desafios, mas sempre existem formas de comunicar a nossa causa, tá? Por mais complexa e difícil que ela seja. Aí a Mariana Rodrigo, sou da PAI de Mozarlândia. Trabalhamos na garantia de direitos das pessoas com deficiência e sobrevivemos principalmente de emendas parlamentares para executar nossas atividades, além de atuarmos na reabilitação e habilitação em saúde. Atualmente temos 2 milhões captados via Pronas para 2 anos de trabalho e pretendemos continuar utilizando esse mecanismo. Entretanto, temos outras demandas importantes nas áreas de empreendedorismo para PCDs e suas famílias, esporte, cultura, sempre em parceria com outras 9 entidades do município. Já realizamos diversas reuniões com grandes, médios e pequenos empresários, mas sempre nos deparamos com a exigência da presença de políticos como intermediadores, o que gera muito transtorno para a nossa entidade devido a vaidades políticas. Diante disso, meu interesse é desenvolver uma captação internacional e direta junto aos empresários. O seu curso ensina esse caminho de captação independente, sem depender da mediação política? Sim, sim. Meu curso fala de captação privada, principalmente, tá? Com empresas, fundações, indivíduos, captação internacional, né? Tudo isso, né? E só para te falar, Mariana, a gente está trabalhando com a PAI de Salvador, né? A gente foi contratado pela PAI de Salvador, estamos criando uma área de captação de recursos e desenvolvendo uma estratégia para a PAI e tal, super detalhada para a PAI de Salvador, e estou disponível para a gente conversar, para entender melhor o teu caso e tal. É bem difícil de dar uma resposta mais assertiva, assim, de bate-pronto, tá? Mas eu acho que você está no caminho certo, além de assim, todos esses projetos poderem ser projetos passíveis das leis de incentivo, né? Tem lei de incentivo à cultura, lei de incentivo ao esporte, fundo da criança e do adolescente, né? E as leis de incentivo podem ser também doação de pessoa física, né? Então, é importante vocês considerarem as leis de incentivo. Sim, Suiane, as empresas têm resistência a associar a imagem a temas polêmicos. É verdade,
Suane, totalmente verdade. Temos quase 30 anos de atuação e não temos doadores. Bom, sinto muito. Eu não sei qual é o motivo de vocês não terem doadores, né? Mas certamente vocês têm doadores, né? Provavelmente as pessoas que militam na causa são os maiores doadores de tempo hoje, né? Então, enfim, também desejo sucesso aí para vocês enfim, também à disposição para conversar se houver interesse da gente seguir uma conversa aí mais profunda, tá? Sim, né? Entendi, Ciane. Beleza. Ó, conseguimos segurar 50 pessoas até o final, hein, Beatriz? Bom, eu agradeço muito a todos que puderam estar aqui presente hoje, falando um pouquinho, né, sobre captação de recursos. Peço que, por favor, assinem a nossa lista de presença para que eu possa encaminhar o material para vocês. E também, né, entrem no link que o Rodrigo encaminhou para que vocês façam parte do grupo do WhatsApp. E aí vocês conseguem também ter acesso a vários outros materiais. Mais alguém tem alguma dúvida para tirar referente à doação, à captação? Oi, Beatriz. Deixa eu falar um pouco, por favor. Boa tarde, gente. Edson falando da Bahia. Primeiro, agradecer ao Rodrigo pela explanação dos assuntos aí, muito interessante e necessário para todas as instituições, né, Rodrigo? A gente já estou lá no grupo já te futucando já para a gente bater aquele papo. A Beatriz, agradecer mais uma vez essa rica oportunidade, né? Que tem nos dado, que a Capeniza tem nos dado, capacitação é necessário. Gente, eu digo a vocês, quanto mais experiência tivermos, não é nada, porque o aprendizado tem que ser constante. É preciso estar nas plataformas, é preciso estar buscando entendimento, buscando conhecimento, buscando os parceiros consultores para que a gente possa crescer. Está totalmente aberto o campo da captação de recursos, mas precisamos ter totalmente entendimento, principalmente de defendermos a nossa causa, entender o que é que a gente defende, que caminho a gente trilha para passar para o grande empreendedor, senão a gente não tem realmente como captar recursos. Só eu queria deixar essa deixa, mas fico muito feliz quando eu passo numa tarde dessa que a gente consegue se enriquecer de conhecimento. Só gratidão a vocês. Bom, a Fabiana está pedindo o link aqui do WhatsApp, deixa eu recuperar aqui, peraí. Obrigada, Edson. Muito bom tê-lo aqui conosco. Eu não estou achando. Espera só um minutinho, Fabiana. Ela pediu o link do WhatsApp aqui. Eu não estou encontrando. Peraí. Eu vou pegar direto no WhatsApp aqui. Eu encaminhei o WhatsApp do Rodrigo aqui. E aí, o Rodrigo ele pode encaminhar para vocês. Estamos gratos pela oportunidade. Essa questão de portfólio da FAT, como é? Essa questão de portfólio da FAT pode ser um ótimo assunto para futuros encontros. Isso mesmo. A Mariana disse que temos projetos cadastrados nas leis de incentivo da criança e do adolescente, esporte. Estamos organizando para inscrever na cultura. Porém, para alcançar as empresas, ainda dependemos da intermediação de políticos. Esse é o problema. Irei entrar em contato com você. Obrigada. Beleza, Mariana. Então tá bom, Beatriz. Obrigado pela oportunidade. Se não tem mais nenhuma pergunta, ficamos por aqui, é isso? Isso, obrigada, gente, pela oportunidade, pelo tempo que vocês puderam disponibilizar para estar aqui conosco hoje. A Shirley, pode falar, Shirley. Pode falar, Shirley?
Ok. Agradeço, gente, pelo momento de hoje. Obrigada, Rodrigo, pelo tempo disponibilizado. Não esqueçam, por favor, de assinar a lista de presença. Qualquer dúvida, vocês já possuem o WhatsApp do Rodrigo e da Capemisa Social também. Obrigada, gente. Tenham uma ótima tarde. Até Obrigado, mais. pessoal. Tchau, tchau. Gratidão, beijo a todos, Deus abençoe. Tchau, gente. Valeu, tchau, tchau.